Deixa eu te contar uma coisa aqui rapidinho. Tem uma comida aqui nos Estados Unidos, onde eu moro no estado da Pensilvânia. E tem uma comida aqui que eu gosto muito, é assim algo surreal para mim. É um gosto muito marcante, uma comida maravilhosa. Mas eu não encontrei essa comida em nenhum outro lugar do mundo. Eu também já morei na Inglaterra e eu não encontrei essa comida na Inglaterra. Já fui em alguns lugares, já fui à Itália. No Brasil a gente tem temperos maravilhosos também. Mas o gosto dessa comida em específico que tem aqui, eu não encontrei em lugar nenhum. E eu perguntei para uma amiga minha, a Ana, ela é americana, e eu falei, Ana, quando eu voltar ao Brasil, como é que eu faço para ter essa comida lá no Brasil? Aonde eu posso comprar? E ela falou, olha, essa comida você só pode encontrar aqui, porque ela é meio com especiaria, ela é feita aqui. O pessoal que faz essa comida ainda não, eles não abriram ainda mercado assim para vender pela internet nem nada. Então, se você quiser comer essa comida, você tem que estar aqui, vir para cá. Aí eu fiquei pensando, né? Por mais que eu te fale dessa comida, eu posso descrever, te dar aqui toda a descrição, inclusive com toda a, a ordem nutricional, te falar do que é feito, tudo bonitinho. Você jamais vai saber o gosto dessa comida. Eu posso até te falar o que é. Eu não vou te falar o que é porque é em inglês, não sei se você vai saber. Eu não tenho, achei uma coisa específica, não tem como eu traduzir, sabe? Mas eu posso falar o que for dessa comida. Você jamais vai saber o gosto dessa comida se você não provar. Posso falar o que for, cara. Posso fazer você imaginar, sua boca vai salivar, o que for. Mas você jamais vai saber que gosto essa comida tem se você não vier aqui no estado da Pensilvânia, não pegar um avião aí no Brasil, não vier aqui no estado da Pensilvânia e comer essa comida. Você pode até tentar reproduzir a receita aí no Brasil, mas para isso você precisa experimentar o daqui primeiro para ver se a que você vai fazer aí se pelo menos se parece. Nunca se parece com o original, né? Mas para você é, realmente saber, você precisa provar, experimentar. Agora deixa eu te falar por que eu estou te falando isso. Eu sou um cara muito, pelo menos eu acho, muito autêntico. E essa minha autenticidade, inclusive, ela já foi um excesso e eu já fui muito ignorante. Eu machuquei muitas pessoas com essa minha autenticidade. Excesso de sinceridade, autenticidade, objetividade, pragmatismo, tudo isso é burrice, porque isso foge aí do campo do bom relacionamento com as pessoas. Então eu estou aprendendo isso depois de velho. Mas o que eu quero te falar não é isso. Eu quero te falar o seguinte: sempre me falaram sobre Deus. Deus, Jesus, vários cristãos pregaram o evangelho para mim, testemunho de Jeová, pessoas de igrejas mais carismáticas, comunidades, pessoas da Assembleia de Deus, pessoas de igreja batista, pessoas da igreja presbiteriana. Eu tenho amigo em todos esses lugares. Igreja de Jesus Cristo, a igreja Mormon. Eu tenho amigo em todos esses lugares. Eu já passei por muitos lugares. Só que eu me recusava a ir para esses lugares. Eu me recusava a ir para todos esses lugares. Eu nunca gostei de cristão, de crente. Eu achava que crente eram pessoas fracas, que se escondiam atrás da Bíblia, se escondiam atrás de Deus. Eu tinha um conceito formado, minha família, minha mãe, ela odiava crente, eu também odiava, porque crente gritava demais naquela época, né? Gritava demais e vestia umas roupas que não tinha nada a ver. E tinha aquelas leis, aquelas regras deles lá que eu achava ridículo, que mulher não podia nem cortar o cabelo. E eu achava crente uma coisa mais ridícula do mundo. E eu falei quando eu era pequeno que eu nunca ia ser crente. Mas teve uma época que eu passei por um problema na minha vida muito sério. Eu perdi meu pai assassinado e eu fiquei muito machucado. Meu pai era, apesar de todos os defeitos dele, ele era meu porto seguro, era minha referência. Um menino de 12 anos perde o pai, né? E eu precisei, cara, eu precisei de uma força espiritual. Precisei de algo. Eu precisei de Deus. E só que eu não tinha uma relação com Deus, porque o Deus eles foram apresentados para mim, ou pelo menos tentaram me apresentar através do cristianismo, através das igrejas de crente. E eu não conhecia Deus de fato, sabe? Eu até falava, rezava, fazia catequese na igreja católica. Também não curtia muito a igreja católica, porque eu achava muito robozinho na época, né? Aquela unidade da igreja que eu ia. E eu falei, cara, eu não vou ser isso nunca. Eu era muito autêntico, muito objetivo. Eu não vou ser isso nunca na minha vida. Só
que um dia eu precisei, no ápice da minha dor, no auge da minha dor, eu precisei de Deus. E aí eu tive que ir provar a Deus. Enquanto eu não provei a Deus pessoalmente, eu não experimentei a Deus, eu não entendi o que era Deus. Todo mundo tentou me falar sobre Deus. Eu nunca entendi o que era Deus. Mas quando eu fui e provei a Deus, aí eu falei, então quer dizer que isso é que é Deus. Então, peraí, isso é algo que eu posso lidar. Isso é algo bom. É algo que, inclusive, está me arrancando do meu luto, da minha depressão infantil que eu tive, ali na minha pré-adolescência. Tentei me matar 2 vezes. Então, eu provei a Deus. Eu experimentei. Muitas pessoas me falaram de Deus. Eu conheci um Deus através do que as pessoas me fizeram um marketing errado de Deus, do que era Deus. Até um dia que eu fui e provei, eu fui e vi. E aí eu falei, eu quero servir esse Deus, porque eu provei esse Deus. Então eu não sei o que falar para vocês sobre Deus. Eu não sei como desenhar o Deus na sua cabeça. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Eu não sei como desenhar isso na sua cabeça. Não sei qual é a imagem que você tem de Deus, a experiência que você tem de Deus. Se você tem a experiência, se você não tem a experiência. Deus não é aquilo que você pensa que ele é, a menos que você já tenha provado, experimentado e você já sabe o que ele é. Deus é além. Deus não é o que você acha que ele é, que pintaram para você, que a religião, a tradição, seu pastor, seus pais ensinaram na escola bíblica dominical. Deus não é aquilo. Aquilo pode até ser uma tentativa de explicar Deus, mas Deus não é aquilo. Então você só conhece a Deus quando você prova de Deus, você experimenta. Os evangélicos cristãos, inclusive eu, nós somos os porta-vozes, propagadores da palavra de Deus. Mas inúmeros líderes erraram, porque eles achavam que Deus era qualquer coisa, então eles anunciaram Deus como qualquer coisa. Nem as empresas cometem esse erro. Você vê a Coca-Cola vendendo a Coca-Cola de qualquer forma? Pois é, os cristãos, eles vendem a imagem de Deus. Quando eu falo vender, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de propagar, de mostrar. Eles mostram a imagem de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. E Deus não é, a metade daquilo que mostra o que ele é. Tem um verso, eu vou ler um verso apenas para você, está no livro de Jó, que diz o seguinte, Jó 42:5, que diz o seguinte: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Nós estamos falando aqui de uma pessoa super religiosa, que fazia jejum, que orava, que era um cara justo, que Deus o conhecia, mas ele não conhecia Deus. E ele diz, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então uma coisa é você provar a Deus através da boca dos outros, do paladar dos outros. Outra coisa é você provar a Deus com a sua própria boca, uma experiência pessoal. Você jamais vai saber o que é essa comida que eu como aqui, enquanto você não provar. Se você vier aqui provar, você vai saber. Então você jamais vai saber o que é Deus enquanto você não provar Deus, não experimentar Deus, não sentir o gosto de Deus. Você jamais vai saber. Só queria te falar isso aí. Valeu.